Olá pessoal, professor Bruno mais uma vez. Agora para a nossa aula 9. Hoje a gente vai discutir um pouco então sobre sistema complemento e hipersensibilidades, tá? Então para a gente compreender o que a gente vai trabalhar hoje, então a gente vai falar exatamente o que é esse sistema complemento, como que ele funciona, as vias de ativação desse sistema e como ele atua lá na opsonização dos patógenos e depois a gente vai falar então das hipersensibilidades, ok? Que na verdade a gente conhece muito como as alergias, e aqui a gente vai então verificar como que elas ocorrem e quais são os tipos e como que ocorre cada uma delas, tá? Então, quando a gente fala de sistema complemento, a gente já vem falando sobre ele, são todas aquelas proteínas que auxiliam na adesão celular, na diapedese, na ligação dos linfócitos T com as células apresentadoras de antígeno e também dos linfócitos T com os linfócitos B. E toda essa ligação e também para gerar ativação do sistema complemento, nós temos também e vamos ter proteínas dele participando diretamente para essa opsonização e fagocitose. Então, nós temos duas vias, a clássica e a via alternativa. Tá? Então, na via clássica, vai precisar desse complexo antígeno-anticorpo para desencadear a ativação da via clássica para a fixação do complemento. E na via alternativa, pode ser para um microorganismo diretamente com algumas moléculas do sistema também soltas ali que vão se ligar a ele, e a partir dali a gente tem também a ativação desse sistema complemento. Tá? A gente sabe que proteínas do sistema complemento podem chegar até 80, solúveis no sangue aí no mínimo 40, então é muita coisa para trabalhar junto. Tá? Então, para exemplificar isso para vocês, nós temos aí várias proteínas do grupo C, B, D e P, e essas vão variando, sendo produzidas nos macrófagos, no fígado e neutrófilo. Tá? Então, todas elas estão sendo produzidas, liberadas no sangue e também estão no tecido e na parede dos vasos. E toda vez que tiver uma proteína, aliás, uma inflamação, uma injúria por algum patógeno, esse sistema vai ser acionado. Tá? Nós temos ainda a proteína C1 no epitélio intestinal, lembrando que ele vai atuar junto lá com as imunoglobulinas A, das mucosas. Tá? Então, fiquem aqui lembrando que nós vamos ter proteína C, D, P, H do sistema complemento. Tá? E é importante, devagarinho a gente vai mostrando todas elas, as importantes, dentro dessa cascata de inflamação. Então, na via clássica, o que a gente vai ter? C1, C1R, C4, C4b, C2, C4b2A. Nós vamos falar especificamente delas, direitinho, separadamente, para vocês entenderem. E uma proteína na via alternativa é a C3, que é uma proteína de opsonização. E na via terminal, o que a gente tem nessa via? Tá? A lectina, que vai se ligar à manose, vocês viram aqueles ligantes de manose, tá? Que vai se ligar à superfície da membrana plasmática MASP2, que a gente chama, Nós temos a molécula C5A, que é quimiotáxica de neutrófilos. O que acontece? Essa C5A faz com que recrute mais neutrófilos também. Tá? E nós vamos ter outras moléculas que vão degranular mastócitos, e a gente vai vendo devagarinho. Mas toda a ideia da via clássica, alternativa e terminal é destruir patógeno. Tá? Então, vamos começar aqui. Para que ocorra, então, essa fixação do complemento, para que haja opsonização e a fagocitose, pela via clássica, vai ter que, então, obrigatoriamente ter essa formação do complexo antígeno-anticorpo. Tá? Então, vai precisar o quê? De pelo menos... aqui imagina que essa seja a superfície da bactéria, do fungo, ou do vírus. Então, para começar a fixar esse complemento, nós precisamos de pelo menos dois anticorpos monoméricos ou pentaméricos, não tem problema, tá? Ou um pentamérico, para fazer essa ligação, mas aqui nós vemos o agente, dois anticorpos monoméricos, e se ligando a esses dois anticorpos, nós temos a proteína C1, a fração Q, R e S, tá? Dessa proteína C1, que vai se ligar aqui nesses dois anticorpos no antígeno. Então, olha só como que a gente vai ativar. Então, para que ocorra essa ativação, a gente ainda tem um elemento associado a essa proteína C1QRS, que é o cálcio, tá? Que depois que ele atua, que ele entra nesse complexo, ele se torna uma enzima junto com essa proteína, que vai converter essa
molécula em outro fator, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, ó, aqui a gente vê, teve a formação do antígeno-anticorpo, né, por meio dos anticorpos e o antígeno e a proteína CQRS. Quando ela se juntou mais o cálcio, ela se tornou uma enzima. E essa enzima, então, se tornou a C1QRS estearase, tá? CQRS estearase, que vai converter a molécula C4 em C4A e C4B. Tá? Olha só, ela vai converter tanto a molécula C4A em C4A e C4B, como vai converter também a molécula, né, do complemento C2 em C2A e C2B. Então, quando ele faz essa conversão enzimática, nós temos uma molécula C4B, C2B, né, que vão se juntar aqui, ó, então vai formar a molécula C4B2B, que junto com o magnésio vai se tornar uma enzima C3 convertase. Essa C3 convertase vai pegar a molécula do complemento C3 e vai clivar, vai quebrar em C3B, que vai se juntar ao patógeno, que vai servir de ligação ali para os macrófagos, e vai liberar a molécula C3A. Essa C3A é uma molécula anafilática, ou seja, ela vai lá ativar mastócito e degranular mastócito e recrutar mastócito para essa reação inflamatória. Então, olha só, agora nós temos essa molécula C4B, 2B, 3B, aqui, ó, bem nessa parede do patógeno, tá? Então, o que vai acontecer agora com essa molécula? Vamos para a próxima imagem aqui. Então, nós temos essa molécula junta, ó, C4B, C2B, C3B, que juntas formam uma enzima C5 convertase. O que ela vai fazer? Vai pegar a molécula C5, 6, 7, vai clivar o C5 em C5B e C5A, tá? Então, o que vai acontecer com essa molécula C5A? Vai lá recrutar mais neutrófilo e vai gerar essa molécula C5B67, que vai se fixar no patógeno, no antígeno, tá? E aí, essa molécula C5B67, ela atrai o poli C9 junto com o C8, que vai atrair essa molécula para o patógeno e ele vai causar a lise desse patógeno. Então, aqui, ó, C5A e o C3A vão ser moléculas que vão recrutar mastócitos e neutrófilos, enquanto essa molécula final da via clássica vai atrair o poli C9 e a proteína C8 para o patógeno para gerar, então, uma lise dessa célula. E, então, lembre-se, essa molécula C3B facilita a ligação entre os macrófagos e a molécula C9, C8, né, C9, o poli C9, vai lisar essa célula. E o macrófago vem, se liga e destrói, ok? Então, essa é a via clássica. Tá? Agora, como que funciona a via alternativa? A gente pode ter aquele C3B livre. Nem todo C3B vai se fixar ao patógeno, aquele C3B formado na via clássica. Tá? Então, ele pode se ligar espontaneamente a vírus, fungos e bactérias. E aí, o que vai acontecer? Ele, se ligando a esses patógenos, não necessariamente ele vai precisar de um anticorpo, né? Então, ele se liga ao patógeno, né? Imagina que é a membrana do patógeno, fungo, vírus, bactéria. Quando ele se liga ao patógeno, ele vai atrair também o magnésio. Nesse momento, ele forma o C3Bzinho Bzão, né? Que é o C3B mais o magnésio, e vai juntar aqui com a proteína B, tá? Mais o magnésio, e vão formar uma enzima, tá? Que vão se juntar aqui, aliás, essa molécula C3Bzão vai sofrer a ação da enzima D, tá? Que vai quebrar essa proteína B em Bzinho e Bzão. Então, ou BA e BB, né? E a
essa molécula vai se tornar, então, C3Bzinho e Bzão, Bzinho. E essa molécula C3Bzinho, Bzão, Bzinho, vai sofrer a ação aqui da properdine, que é outra enzima, né, que além de participar desse processo aqui de clivagem, vai fixar o fósforo. E essa properdine, fixando o fósforo a essa molécula C3B menor e o Bzão e B menor, vai gerar uma C3Bzinho, Bzinho mais fósforo, que é a enzima C3 convertase. Essa C3 convertase vai pegar outras moléculas de C3, vai converter em C3B e C3A, e o processo se repete, tá? Porque aqui agora, essa molécula C3 convertase vai pegar aquela molécula C567, vai converter a C5 em C5A e C5B67. Aquela parte do C5A vai ser anafilática lá para quimiotáxica para neutrófilo. Essa parte do C3A é anafilática para mastócito. E o C5Bzinho 67 vai atrair, então, o poli-C e a proteína C8 para causar a lise da célula. E esse C3B, novamente, vai ser auxiliar na fixação do macrófago para causar, então, aqui a fagocitose, ok? Então, resumindo, o que acontece na fixação do complemento? O que é a consequência da fixação? Tá? Então, primeiro, a gente vai ter o contato do antígeno, né, com o antígeno com o complemento, as proteínas do complemento. Aí vai acontecer o quê? Degranulação de mastócito, quimiotaxia de neutrófilos, fixação desse patógeno e opsonização e lise junto com os macrófagos. Aí vai ter mais ativação dessas substâncias que atraem mais células, vai ter lise dessas bactérias, destruição delas. Por aumentar ainda a permeabilidade vascular, pode ter edema, rubor, dor, e aí que então a gente tem a inflamação instalada e a gente consegue ver os sintomas, tá? Então aqui mais um resuminho importante para a gente observar que o sistema complemento, ó, né, ele vai se ligar a anticorpos, nem sempre, mas na maioria das vezes, na via clássica, na via alternativa não. Então ele vai se ligar a anticorpos ou não, juntamente para o patógeno, vai criar mecanismo aqui por meio do C3B, né, e do C567, poli-C9 e 8, para que ocorra então a fagocitose, a ligação do macrófago, a opsonização e a destruição do antígeno, tá? Então isso aqui é o resumo da via clássica, tá? Então leiam com cuidado, revejam, revisem, tá? Então o que acontece? Depois que o sistema complemento ele é ativado, tanto na via clássica ou na via alternativa, vai ter lise e eliminação das formas dos patógenos. E também ela pode atuar estimulando aí a formação direta de trombos, porque está tendo lesão, né? Pode ter lesão vascular, então o sistema complementar auxilia na agregação plaquetária e também na produção de trombos. Então isso tem que ser controlado, até certo ponto é fisiológico. Se demorar demais a controlar essa inflamação, esses trombos podem se desprender e se tornar patológico e matar aí esse animal, tá? Então bora para frente. Então olha só, aqui ó, só mais uma revisãozinha para vocês lembrarem os fatores importantes. Então, a primeira coisa, né, que esses complementos se unem, né, às células, macrófagos, linfócitos B, vão estar aderindo, vão estar auxiliando essa conversa de transmissão de informação, tá? Então, vai ter a opsonização, né, depois que ocorre a formação do antígeno anticorpo, aquela proteína C1, 4B2B, né? Libera C3A, libera C5A, que vai fazer quimiotaxia para as células, vai facilitar a opsonização e a fagocitose por meio da C3B. E no fim, quando tiver essa molécula C5, 6, 7, 8, vai ter lise celular e por fim a destruição daquele antígeno agressor, tá? Então, o que acontece se a gente tiver deficiências do complemento, ou os animais tiverem com deficiência dessas proteínas do sistema complemento? Olha só, em cão, se faltar essa proteína C3, aumenta aí a susceptibilidade de infecção. A gente sabe que a C3 é importante, né, para o quê? Para a fixação
do macrófago e também recrutar novas células aí, anafilaxia e quimiotaxia no combate a essas bactérias, tá? Existe ainda, ó, deficiência de um fator H, que a gente viu lá no início, que existem proteínas H, P, D, né? Nos suínos, né, se faltar essa proteína H, vai ter agora uma maior quantidade de C3b e pode gerar insuficiência renal, porque esse C3b é uma proteína de alto peso molecular, pode acumular lá nos rins e causar uma lesão. Tá? E se tiver outras falhas, como a C6, C7 e a proteína P e C5, a gente compromete essa cascata de fixação do sistema complemento e a gente não consegue ter uma opsonização eficaz. Tá? Ou que deveria combater um número X de patógenos, não consegue combater por falta delas. Tá? Então, essa é a parte que a gente compreende como que é, então, a opsonização e a fagostose, por meio das vias clássicas e vias alternativas do complemento. Agora a gente vai passar então a compreender as alergias, as hipersensibilidades, como que elas funcionam, quais são, como que elas se dão, tá? Que é muito interessante também. Então nós temos as principais, as 4, A1, 2, 3 e 4. A 1 é aquela que a gente chama de anafilaxia, é o choque anafilático, é o edema de glote, é o prurido intenso, é a coceira, é a urticária, né? Então essa hipersensibilidade, ela vai ser causada aí, né, por picadas de abelhas, pólen, substâncias químicas também, embora a substância química pode adentrar a corrente sanguínea e gerar uma hipersensibilidade do tipo 2, tá? Mas pode gerar por esse excesso de produção de IgE, excesso de degranulação de mastócitos, histamina, né, liberação de histaminas, e aí ter essa coceira intensa até dar o edema de glote. A hipersensibilidade do tipo 2, então essa mediada por anticorpos IgM e IgG. Pode ser, por acaso, uma transfusão sanguínea com incompatibilidade, ou até mesmo a isoeritrólise equina, que, né, o filhote nasce com um tipo sanguíneo, o RH muito diferente da mãe, né, e aí quando ele toma o colostro, ingere o colostro, aquelas imunoglobulinas vão atacar as hemácias dele, achando que são hemácias esquisitas, estranhas, e ele acaba tendo uma anemia. Tá? Agora a imunidade, a hipersensibilidade tipo 3 é aquela por acúmulo de antígeno anticorpo. A gente vê, o animal está sempre com infecção, sempre sendo estimulado a produzir soro antiofídico, soro antitetânico, aqueles cavalos que estão sendo ali utilizados nessas terapias. Se errar, se usar esses animais a longo prazo sem controle, vai dar problema e vai acabar acumulando esses complexos do antígeno anticorpo e causando, então, aí essa lesão renal e as glomerulonefrites. Agora tem a hipersensibilidade 4, que é a hipersensibilidade tardia, que pode gerar granulomas, geralmente ela ocorre depois de 72 horas, pode ser por bactérias, pode ser por alérgenos, pode ser também por toxinas, tá? Que vai causar aí esse granuloma, uma inflamação com ativação do fibroblasto, e aí vai ter uma fibrose e pode ter até abscesso. Então, geralmente, no teste de tuberculinização, que a gente faz leitura com 72 horas, a gente verifica essa hipersensibilidade tardia, tá? Então, olha só, a gente vê aqui, ó, nessa hipersensibilidade do tipo 1, vamos entender um pouco melhor agora cada uma. Então, geralmente tem essa IgE hereditária, que é uma produção, né, dessas que libera essas citocinas aí, com o aumento da interleucina 3 e 4. Então, vai estar sempre produzindo mais IgE do que o normal. Então, qualquer alérgeno que toca a pele já vai ser atacado, já vai ter essa degranulação. Então, é algo hereditário que é passado de pai para filho, por um excesso, então, de produção de interleucina 3 e 4, que vão ser específico para a produção de IgE, que é produzida lá pelos mastócitos, basófilos e eosinófilos, tá? Então, lembrem-se disso, excesso de produção de IgE. Então, ó, entra um pólen na pele, vai ter, então, as células apresentadoras de antígenos, vai produzir muita interleucina 4, porque é alérgico, então precisa formar IgE, vai ativar o linfócito B para a produção de imunoglobulina E, que ele vai transformar em plasmócito e vai produzir mais IgE. Só que, às vezes, já tem essas IgEs nas células dos mastócitos e basófilos. Então, assim que esse alérgeno tocar, aqui ele já degranula e já começa a liberar uma reação inflamatória e um prurido intenso. Então, vai ter vasodilatação, vai ter contração de espasmos de músculo liso, né? Vai ter edema de mucosa, tosse, espirros, exantema, eritrema, broncoespasmos, tudo por conta
dessa liberação dessas vasoaminas pela degranulação dos mastócitos, tá? Então aqui a gente mostra mais uma vez, né, além da histamina, a gente tem algumas outras proteases, né, que vai gerar lesão tecidual. Por isso que quando ocorre essa hipersensibilidade, forma mácula, pápula, lesão, avermelhidão, né? E aí a pessoa coça, o animal coça, e vai piorando ainda a extensão da lesão. Tá? Então, olha só, essa hipersensibilidade pode ocorrer no estômago, né? No caso aí da hipersensibilidade quanto a lactose, o glúten, então vai produzir muito edema, vai produzir muito muco, vai dar diarreia, vai diminuir a absorção de líquido, né? Aumenta o fluxo sanguíneo para o intestino, então aumenta ainda mais a diarreia. Vai acontecer uma vasodilatação de todos os vasos, brônquios, por isso que fala, uma bronquite alérgica. Então, exatamente, entrou em contato com esses agentes, poeira, fungos, bactérias, substâncias, né, partículas sólidas na poeira, que essa pessoa tem essa IgE, essa produção hereditária irregular para mais, e aí ela vai ter então esses espirros, essa bronquite, porque os brônquios se enchem de líquido por conta do edema vascular, e aí a pessoa tem falta de ar. Tá? Então nós temos aí os ectimas, né, os exantemas, as pápulas, máculas, por conta desse prurido intenso. Então, lembrem-se que a IgE está lá na parede dos mastócitos, quando entra em contato direto com a IgE, com o antígeno, né, ela já atua diretamente na degranulação dessas células e liberação dessas vasoaminas. E além dessa histamina, né, nós temos aí a prostaglandina, que vai ser liberada. Prostaglandina, muitos acham que é hormônio, mas não é. É um derivado aí do ciclo do ácido araquidônico, ela está em todos os tecidos, vai aumentar a dilatação vascular, vai aumentar a inflamação. Leucotrienos, que ainda atuam aumentando a contração muscular, por isso que a pessoa tosse muito, espirra muito, né, tem muita secreção. E outras citocinas vão ser aí liberadas também nos eosinófilos, neutrófilos e linfócitos T2, tá? Para poder ainda aumentar esse processo inflamatório. E aí a gente tem febre, asma, né, aquela dificuldade de respirar demais, falta ar, falta tudo, por conta da bronquioconstrição, que não deixa o ar passar dentro dos bronquíolos. Depois a gente vai ter uma rinite secundária e pode chegar a uma anafilaxia, que é o edema diglote, tá? Então, olha só o que acontece com os brônquios. Os bronquíolos, eles se fecham por conta do edema devido à inflamação. E aí fecha tudo, tá? E o tratamento é corticoide, geralmente o povo usa aí, né, a dexametasona, prednisona, prednisolona, usa também o Fenergan, que é o cloridrato de prometazina, para poder controlar esse tipo de alérgeno, tá? Então é tirar também esses animais daquele local, se é uma baia, se é um canil, se é ali um caprisco, um aprisco, né, um capril, tem que ter feito a desinfecção, retirar a abelha. Já vi ovelha morrer por conta de picada, né? Já vi abelha não, ovelha, né? Morrer por conta de picada de abelha. Deu choque anafilático, morreu, não teve jeito, tá? Então aqui, passando para a hipersensibilidade do tipo 2, agora já tem que ter aí, né, a atuação das imunoglobulinas G e M diretamente para causar dano tecidual ou celular. Aqui a gente citou, né, a citotoxicidade celular, que tem algumas células também, como as natural killers, macrófagos, neutrófilos, que podem reconhecer essas células como estranhas e combatê-las também. E aqui a gente traz esse exemplo que é o mais clássico da hipersensibilidade do tipo 2, que é essa incompatibilidade sanguínea. Tá? E aí, lá no AVA de vocês, essa aula tem toda a tipagem sanguínea das espécies. Eu não trouxe para cá pelo nosso tempo ser restrito, mas por curiosidade eu deixei lá para vocês estudarem, tá? Todos os tipos sanguíneos das espécies domésticas. Então, se aqui a gente faz uma transfusão de um sangue tipo A num paciente tipo B, né? Ele vai ter essa incompatibilidade e esses anticorpos começam a combater essas células. Ou as hemácias do potro lá, nasceu com fator RH diferente da mãe. Quando ele mamar o colostro, essas imunoglobulinas da mãe vão entender que essas hemácias são estranhas e vão combatê-las também. E aí por isso que dá essa anemia por lise, tá? Isso pode acontecer entre 1 a 2% aí nos neonatos e é considerado uma hipersensibilidade do tipo 2 devido a esses anticorpos que vêm do colostro, tá? E aí vai ter anemia, vai ter dificuldade respiratória, hipóxia, e a gente tem que agir rapidamente para fazer uma transfusão sanguínea nesse potro para ele não morrer.
Tá? Outro problema são as drogas, os produtos químicos, o excesso de medicamentos. Algumas dessas drogas podem causar danos à membrana das hemácias e essas serem reconhecidas como estranhas e serem eliminadas. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Tanto essas drogas podem se ligar às hemácias, como plaquetas também, né? E quando se liga às plaquetas, os anticorpos vão reconhecê-las como estranhas e vão destruí-las. Simples assim, a mesma coisa que ocorre com as hemácias. Alterou a membrana celular por conta de droga, tanto na hemácia quanto plaqueta, essas vão ser retiradas porque vão ser reconhecidas como problema. E aí começa então a ter uma trombocitopenia, começa a ter uma anemia, né, uma hemólise. E aí precisa reconhecer onde é que está vindo esse alérgeno e tirar ele ali da vida do animal. Outros patógenos, como a babésia, anaplasma, também podem causar alteração de membrana na célula da hemácia, né? E serem retiradas também por macrófagos e até anticorpos, e aí causar uma hemólise. Toda vez que a gente vai ver, mas tem babésia, tem anaplasma, que é a tristeza parasitária, né, em bezerros, mas ela afeta tanto bovinos, equinos, cães, todo mundo, né? E geralmente tem um problema, tem problema hepático e ictérico. Então, às vezes, nós temos uma bilirrubina que às vezes nem é hepática, pode ser pré-hepática, tá? Por conta dessa hemólise, dessas células, né? E vai converter a hemoglobina em biliverdina e depois em bilirrubina. Aí ela começa a corar nas mucosas e fica com aquela coloração alaranjada, tá? Então é por conta dessa hemólise. Agora a hipersensibilidade do tipo 3 é pelo excesso de complexo do antígeno-anticorpo. E é quando eu falei para vocês, aqueles animais que a gente vai estimulando para fazer soro antiofídico, antitetânico, ou aquele animal que está sempre tendo infecções recorrentes. Tá? Um ambiente muito insalubre, com muita contaminação, né? Aí ou uma infecção que vocês não estão conseguindo controlar, né? Ou que já chegou, já te chamou há muito tempo, que o bicho está sofrendo. Então você chega lá, já tem lesão renal por conta desse excesso de antígeno anticorpo, que vai causar uma lise lá no rim. Então o que acontece? O excesso desse antígeno anticorpo vai acumulando lá, né? Vai depositando ali nos glomérulos, né? Naqueles vasos fenestrados, e além dele danificar os vasos, os macrófagos vão vindo e vão retirando essas células lesionadas e vai causando uma lesão vascular, piorando o quadro. Então, onde tem essas áreas esbranquiçadas, já são áreas que foram lesionadas. Então, ó, tem várias, em todo esse glomérulo aqui está tudo lesionado. E aí ele vai perdendo a sua função, tá? Por conta desse excesso de antígeno anticorpo. E agora, a hipersensibilidade do tipo 4, ela é aquela tardia. Lembra que a gente até citou lá a possibilidade de ser a hipersensibilidade por conta da tuberculinização, para a inoculação da tuberculina PPD, né, purificada aviária, e a bovina. Tá? E olha só, quem que vai mediar isso daí? Linfócitos T helper 1 e 17 e macrófagos. Né, uma imunidade tardia, tá? Uma reação tardia, porque demora um pouco para chegar a ficar nesse estado, né? Depois de 72 horas, é que a gente vai ter mais quantidade de macrófago lá no tecido. Tá? E aí, ela vai, então, tentar fagocitar esses organismos, vai produzir ativação de fibroblastos também, vai tentar encapsular, vai ter também a ativação do linfócito T citotóxico, CD8, né? E vai começar a reconhecer algumas células normais como anormais. E isso tem o mesmo princípio da doença autoimune, que aí pode comprometer ainda mais todo o processo. Então, ó, vai ter esse reconhecimento ali, né, do linfócito T helper, vai produzir essa interleucina 17, vai produzir interferon gama. Então, olha só, tem linfócito T helper, neutrófilo e macrófagos. Então, está produzindo interleucinas e interferons. Isso tudo vai causando uma lesão tecidual também. Olha só, com enzimas lisossomais, óxido nítrico, né? E ainda a ROS, que é um tipo de oxigênio reativo, como se fosse um radical livre, né, que vai causando lesão tecidual por conta dessa inflamação. Só que aí não tem esse controle de início, start e finalização, porque é uma reação que não está terminando, ela começou e não foi controlada. Por isso que ela começa, então, a causar fibrose. Então, no começo dessa inflamação, os macrófagos
que estão ali no tecido, vão recrutar outras células, mas como esse antígeno não consegue ser eliminado, ele vai recrutando mais células, até ter, então, a produção ali da ativação dos fibroblastos e começa a gerar uma fibrose e um encapsulamento. Então, olha só isso daqui. Nós temos, nesse momento aqui do asterisco, ó, cheio de migração de células, um tecido fibrótico que está se formando aqui dentro, ó, e aí a gente vai ver que vai destruindo o folículo piloso, vai destruindo o tecido subcutâneo e vai sendo substituído por um tecido de fibrose. O que tinha aqui colágenos, fibroblastos bonitinho, vai começando a produzir um tecido de fibrose que vai abraçando esse antígeno, não consegue eliminá-lo e ele vai ficando aqui. Tá? Então, vai causando lesão na pele, vai causando nódulos benignos, mas que esteticamente ficam muito feios, e aí é ruim, né, para a estética do seu animal, se for um animal de competição ou animal de companhia. Tá? E então, qual que é a diferença entre a imunidade normal e a hipersensibilidade? A diferença é a quantidade daquilo que é produzido do sistema imune, de anticorpos e de células para combater. Então, se eu tenho uma hipersensibilidade, eu tenho predisposição a produzir mais anticorpos IgE. Se eu tenho uma imunidade normal, vai ser então de forma regulada, inicia, termina. Não vai ser tão agressivo assim. Então, o que muda é a intensidade da resposta. Tratamento para essas hipersensibilidades. Geralmente é a corticoide, né, que é a dexametasona. Geralmente a gente usa 1 grama no máximo aí, né, por animal. A gente pode usar os antihistamínicos, né? Tem muita gente que usa o Histamin. A gente pode usar também o cloridrato de prometazina. Que são todos aí os imunossupressores, né? Também. Você está tratando uma coisa, claro, para diminuir esse efeito exagerado do sistema imune, mas a gente tem que lembrar que ele é maléfico também. Pode danificar outros órgãos e tem que ser usado com critério, porque pode lesar estômago, lesa rim, lesa intestinos, tá? E claro que a gente pode também aí utilizar, né, a IgG ante o fator cristalizável da IgE, que inibe aquela IgE. Lembra lá do anticorpo, da fração cristalizável? Então, nós temos um IgG ante o fator cristalizável da IgE, para poder combater ele. E aqui eu deixo para vocês uma tabelinha de resumo, tá? Para vocês verem como que cada hipersensibilidade atua, quem está envolvido e o que a gente vê no tecido, o tempo de cada uma delas, tá? Isso aqui é só resumo mesmo daquilo que a gente já falou. Então, fiquem aí para estudar, para revisão, para facilitar aí o estudo de vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida também mandem lá no Fale com o seu mentor e a gente vai conversando e trabalhando junto dentro desse assunto, tá? Eu deixo essa frase com vocês. Se um caminho parece ruim, tente outro. Peça ajuda e deixe para trás o que te impede de progredir, incluindo pessoas, tá? Às vezes a gente tem medo de avançar porque acha que algumas pessoas que você conheceu foram importantes em algum momento da sua vida, mas se de agora em diante está causando mal para você, ó, abençoa, dá um beijo e até nunca mais, beleza? Fiquem com Deus, bom estudo e até a próxima aula.